Franco entrou. Salve, salve, senhor Franco, seja bem-vindo. Por aqui, já pronto, preparado e a postos. Pessoal, essa figura simpática e carismática e do bem aí é meu amigo palestrante Franco. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Obrigado. Franco, essa turma que está aqui é uma pequena amostra dos nossos 77 mentorados. Toda quinta-feira a gente tem uma dinâmica de se encontrar das 8 às 9. Essa nossa reunião ela é gravada e normalmente os outros 50 e poucos que não conseguem entrar por conta de família, por conta de escola, por conta de trabalho, eles recebem amanhã o link para assistir a gravação. Então a gente tem gente que nós temos empresários, nós temos gente de Fortaleza, a gente tem gente de Brasília, a gente tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Goiás, tem gente do Brasil inteiro. Daqui a pouco entra a Bia lá de Roraima, daqui a pouco entra o pessoal lá de Caxias do Sul. Então a gente tem gente do Brasil inteiro aí. Então eu queria, em nome da nossa turma aí, te dar as boas-vindas, agradecer a tua disponibilidade e o teu tempo e vamos aproveitar bastante de você hoje. Legal. Primeiro eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram. O Lepera é um querido. Nós já palestramos em vários eventos juntos, recentemente em Porto Alegre, num evento muito grande lá em Porto Alegre, do meu amigo Alberto Júnior. E quando o Lepera disse, olha, Franco, eu quero muito falar sobre a importância da boa comunicação, a importância da fala em público, de uma apresentação para o meu grupo, para o meu time. Eu rapidamente aceitei o convite, porque é realmente algo que eu considero fundamental. E quando eu digo comunicação, a importância da boa fala, exatamente a importância da comunicação nos vários momentos. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje nos assistindo, você já realizou dezenas e dezenas de apresentações hoje. Porque muitas vezes, Lepera e amigos, as pessoas dizem assim, Franco, eu não sou como você, eu não sou como o Lepera, que fazem, vocês fazem palestras para 500, 1.000, 2.000 pessoas. Eu não faço isso, Franco. Mas essas dicas que nós vamos compartilhar nesse nosso bate-papo de hoje, são dicas para as apresentações do dia a dia. Você acordou pela manhã, se você é casado, você virou para o teu marido, para a tua esposa, e você desejou um bom dia. Você já estava se comunicando. Você chegou no seu local de trabalho e você cumprimentou o teu time. Você já estava se comunicando. No mínimo, você fez uma ligação hoje. Você se comunicou, ou seja, essas dicas são exatamente para essas comunicações rotineiras do nosso dia a dia. Bacana. Ô Franco, eu queria começar a te fazer uma pergunta. Todo mundo que está aqui, né, todos os mentorados que estão aqui ao vivo ou que vão nos assistir depois, todo mundo pergunta assim para mim, Lepera, eu tenho vontade de dar uma palestra, ou eu fui convidado para dar uma pequena palestra num cowork, eu fui convidado para dar uma palestra no Rotary. Nossa, eu nem dormi essa noite, né? O que eu faço? O que eu falo? Como é que eu faço? Eu estou nervoso. Você teria alguma dica para quem está começando a dar palestra, para quem está começando a enfrentar um palco, um público? O que você falaria aí para essas pessoas? Primeiro, sentir pernas bambas, mãos trêmulas, boca seca, coração disparado é normal. Eu realizo uma média de 3 palestras por semana. Eu sou atualmente o palestrante de comunicação mais contratado do Brasil. Fechei em 2018 com 62 palestras no ano. Vou fechar 2019 com no mínimo 70 palestras no ano e toda palestra eu sinto essas reações. Então, se você está nervoso porque você vai palestrar daqui a algum tempo,
Isso é normal. E por que isso acontece? Primeiro, o cérebro identifica que aquela fala em público é uma situação de perigo. Você estará sendo analisado, você vai ter que ter uma sequência, uma linha de raciocínio lógica para expor, você vai ter que convencer e, principalmente, você vai ter que ter o domínio daquele assunto. Isso tudo provoca esse nervosismo. Franco, então, se todo mundo sente esse nervosismo, por que será que algumas pessoas se dão melhor de uma fala em público? Pela diferença de que essas pessoas conhecem as técnicas que eu vou compartilhar agora, sabem como aplicar essas técnicas e, principalmente, o porquê aplicar essas técnicas. Primeira informação, nós sentimos essas reações fisiológicas do corpo, e isso é normal, porque o cérebro identifica aquele perigo, manda o recado para a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Essa adrenalina na corrente sanguínea faz com que o corpo se prepare para enfrentar aquele risco, aquele problema. Nós temos duas saídas diante do problema. Ou nós enfrentamos, ou nós fugimos. Se a sua vontade e se o seu desejo é enfrentar o perigo naquele instante, o cérebro sabe disso e joga adrenalina nos membros superiores, principalmente mãos e braços, para que eu ganhe agilidade e, literalmente enfrente o problema. Ah, não, Franco, o meu desejo é desaparecer daquela situação, é sumir daquele local. O que o cérebro faz? Despeja adrenalina nos membros inferiores, pernas e pés, para que eu ganhe agilidade e saia correndo daquela situação. E é por isso que nós ficamos com as pernas bambas, mãos trêmulas e esquecimento. Franco, se todo mundo passa por isso, por que algumas pessoas que eu vejo, elas nem parecem que estão passando por isso? E agora vem a técnica. Porque elas descobriram, elas sabem, elas utilizam uma técnica para dissipar essa adrenalina, para reduzir o nível de adrenalina na corrente sanguínea e principalmente para não potencializar essas reações fisiológicas do corpo. E a técnica que funciona é exatamente essa, ó. Antes de falar em público, coloca uma mão contra a outra aqui na altura do peito. Desse jeito aqui que eu estou mostrando. Aperta com força. Para, respira fundo, oxigena o cérebro, faz de novo esse exercício. Para, respira fundo, oxigena o cérebro. Faz isso 2, 3, 4 vezes. Esse exercício faz com que a adrenalina que está percorrendo o corpo venha para as mãos. Depois que eu concentrei a adrenalina aqui em minhas mãos, eu tenho que dissipar essa adrenalina, abrindo e fechando as minhas mãos. Simples assim, Franco? Simples assim. E dessa forma, eu reduzo o nível de adrenalina, parto por uma apresentação de maneira muito mais confiante e, com isso, eu não vou ter pernas bambas, mãos trêmulas, boca seca, coração disparado e não vou me esquecer daquilo que eu iria falar, daquilo que eu iria apresentar. Então, essa é uma diferença, Lepera e amigos, essa é uma diferença que faz com que grandes apresentações sejam impactantes, mesmo com a pessoa sentindo essas reações fisiológicas, porque ela domina essa situação do corpo, do próprio corpo. Eu mesmo enfrento esse nervosismo antes de uma fala em público. Eu mesmo sinto essas reações antes de uma fala em público. E por que sinto? Porque eu passo por essas reações fisiológicas, mas eu aprendi a controlar. E esse controle transparece para as pessoas que estão me assistindo que eu estou dominando aquela situação. Essa recomendação é a primeira que eu compartilho com os amigos aqui da sua mentoria. Você sabe que eu devo ser um bicho bem esquisito mesmo, Por quê? porque assim, né? É. Eu costumo brincar que às vezes as pessoas dizem assim para mim: "Pô, mas você gosta de aparecer, né?" E a minha resposta é sempre assim:
Gosto, né? Estou bem resolvido com isso. Foram 30 anos de terapia, né? E eu tenho uma coisa engraçada que é assim, eu não fico nervoso antes de subir no palco, mas eu entro num nível de excitação que é absolutamente assim, maluco. Eu fico extremamente assim excitado. É como se eu fosse jogar numa final de Copa do Mundo no estádio cheio, sabe? Então, por exemplo, lá em Porto Alegre, eu acho que palestrou a Tati, palestrou você e depois palestrou eu, né? É o inverso. Foi, Eu abri o evento lá, você abriu, eu abri o depois evento, foi a Tati, depois foi a Tati, depois você. depois eu. E quando você estava palestrando, eu estava de pé. Eu estava de pé andando para o lado para o outro e a Tati falou assim para mim: pô, sossega, senta aqui, né? E eu falei para ela: sentar, nem pensar, né? Eu falei: eu estou aqui. E tem uma frase que eu digo para mim mesmo antes de subir no palco, todas as É, vezes que eu subo no palco, eu digo essa frase para mim mesmo, eu digo assim: Lepera, bota para fuder. Não economiza nada, né? E aí eu subo no palco e faço o melhor e o máximo que eu posso, né? é. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Agora, o que é essa excitação que você se referiu? É adrenalina, né? Adrenalina, exatamente adrenalina. Agora, essa excitação em um nível, né, muito alto, ela vai te atrapalhar. Essa excitação de um nível muito alto é exatamente o que faz com que as pessoas que estão naquele local acabem se esquecendo do que vão falar, do comportamento e por aí afora. É. Graças a Deus, aprendi. Acho que por ser publicitário, né, e conviver com muita adrenalina de apresentação de campanha, de prazo apertado, olha, tem que entregar o material na Rede Globo hoje às 8 horas da noite, porque senão não entra no Jornal da Globo às 10 horas da noite e a mídia já está comprada. Quer dizer, cara, ser publicitário durante 40 anos é um exercício para suprarrenais, né? Acho que as minhas suprarrenais elas já fazem adrenalina assim de manhã fazendo yoga, né? De costume. Aliás, a tua audiência deve saber disso, né? Certamente sabe, mas eu admiro o Lepera antes mesmo de conhecê-lo. Muitas campanhas que eu vibrei assistindo grandes emissoras Brasil afora, grandes campanhas que marcaram época, né? E são muitas, Petrobras e por aí afora. Fala, caraca, quem será que teve? Quem será que foi o louco que criou tudo isso? E de uns anos para cá, né, de uns anos para cá, eu conheci esse louco que criou tudo isso lá atrás, que eu sempre admirei. Então, é alguém que eu tenho uma reverência e um respeito muito grande, já há um bocado de tempo, mesmo antes de conhecê-lo. Mas é que eu também tinha um monte de louquinho lá na agência. A minha função era ser o menos louco. Ô Franco, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Muita gente hoje em dia, a gente está vivendo uma onda onde todo mundo quer ser palestrante, né? Então, nesse exato momento, por exemplo, a gente tem três ou quatro grandes cursos de amigos nossos dando cursos de palestrante. A gente tem a Tati lá em Goiânia, a gente tem o Rodrigo Cardoso, eu acho que em Florianópolis, a gente tem o Roberto Chique aqui em São Paulo. Aliás, eu falei com o Beto esse final de semana e o desafio dele da formação de palestrantes desse ano é botar 5 vezes mais gente do que normalmente ele tem colocado. Então a gente está vivendo um momento onde todo mundo quer ser palestrante, todo mundo acha que pode ser palestrante, todo mundo acha que pode viver de palestra. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso para a gente poder entender aí o que existe de verdade nisso. Fora esses 4 nomes que você citou, né, 3 que eu tenho uma relação muito direta com eles, o Roberto Chiniachi, que foi um dos meus mentores no início da minha carreira, a Tatiana De Angeli é uma querida, uma amiga minha,
Inclusive, eu estarei semana que vem em um evento dela em Goiânia, junto com outros grandes palestrantes. E o Rodrigo Cardoso, que eu também o conheço bastante, né? Ele que mora lá em Florianópolis. Mas, enfim, fora esses players, fora esses palestrantes, você tem aí uma dezena de outros cursos de formação de palestrantes. Então, qual é a recomendação que eu dou? Se eu, Franco, voltasse 20 anos na minha carreira, se eu, Franco, estivesse lá no início da minha carreira, se eu, Franco, não fosse o palestrante de comunicação mais contratado do Brasil na atualidade, se eu, Franco, não fosse um dos 3 mais lembrados, segundo a revista Exame deste ano. Enfim, o que eu faria? Primeiro, o curso que eu escolhi fazer, ele é ministrado por alguém que é palestrante. E por que eu digo isso? Dias desses eu recebi na minha caixa postal uma propaganda de um curso de formação de palestrantes. Eu tive a curiosidade de ir até o site, as redes sociais do mentor, do ministrante do curso. E ele, hora ou outra, dá uma palestra. A última palestra dada por ele foi em novembro do ano passado, ou seja, de novembro do ano passado até agora, era finalzinho de julho, começo de agosto, ele não havia dado palestra alguma. Ou seja, ele não é palestrante, ele pode ser qualquer outra profissão, menos palestrante. Então, quando você escolher um mentor, pegue a congruência dessa pessoa. Tem congruência, tem autoridade para te ensinar, para te orientar, para te mostrar qual é o caminho menos tortuoso, menos dificultoso para seguir. Ou é uma pessoa que leu um livro desses palestrantes que o Lepera citou e formou um treinamento, está lá cobrando 80, 90, 100, 200, enfim, reais pelo treinamento, forma lá uma turma de 5, 6 pessoas, 10 pessoas, dá o número que ele quer e ele vai dar o curso. Mas qual é a congruência e qual é a autoridade que você vai adquirir num treinamento como esse? Então, essa é a primeira dica. Segunda, não existe benefício antes do trabalho. Se alguém diz assim para você, olha, você vai, na sua primeira palestra, você vai ter um cachê de X mil reais. É mentira, não vai ter. Não vai ter. Você vai ter que ralar muito, você vai ter que fazer muita palestra para chegar a um cachê de 5, 6, 7, 8, 10 mil reais. Não existe mágica nisso. O que existe é uma oferta muito grande de palestrantes. Realmente, Paulo, não existe fórmula mágica para isso. Não existe. Eu estou hoje, nos últimos 3 anos, colhendo frutos de uma história de 12 anos. De 12 anos. Quer dizer, não existe nada mágico nessa história. Então, essa é a dica número 2. Prometeu demais. Cuidado, cautela. Dica número 3. Dica número 3. Eu já assisti algumas formações de palestrante e a pessoa coloca lá, sei lá, 500 pessoas num salão. 500. E aí ele grava um vídeo com cada uma das 100 pessoas ou 150 pessoas que compraram o convite VIP do ingresso lá, do espaço dele. Aí ele grava um vídeo, ele coloca a mão aqui nas costas da pessoa e diz assim, ó, esse aqui é o palestrante que eu indico. Aí vem o próximo e diz assim, esse aqui é o palestrante que eu indico. Aí vem o próximo e diz assim, esse aqui é o palestrante que eu indico. Ou seja, ele assistiu esse palestrante em ação? Não. Ele ajudou o roteiro da palestra, dessa indicação dele? Não. Veja, são vários pontos que não existe mágica. O Paulo colocou aqui, então muita cautela. Eu sou muito crítico em relação a isso. Penso que nós, palestrantes, temos que fazer todas as formações possíveis, mas de maneira consciente. De maneira consciente. No início da minha carreira, e você sabe bem disso, no início da minha carreira, eu ia de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para ir até as minhas formações, dormia em rodoviária, porque eu não tinha dinheiro para dormir em um hotel. Então, eu fico muito chateado quando eu vejo alguém que promete o céu e nós sabemos que não existe esse céu. Se eu quiser saber sobre publicidade, eu vou buscar alguém que tenha congruência de me ensinar isso.
Por exemplo, o Lepera é alguém que tem total autoridade para me ensinar o que ele é expertise e tem resultados. Vai fazer um treinamento, procure quem tem resultados naquele segmento que vai ser ensinado, compartilhado. É isso que eu penso de maneira muito franca, parafraseando até o meu nome, né? De maneira muito franca, é o que eu penso sobre essa questão. E um detalhe, eu continuo aprendendo até hoje. Eu vou fazer um trabalho domingo em São Paulo para uma empresa de marketing de venda direta, marketing multinível. É um evento para 600 pessoas, 600 líderes brasileiros. Só que antes disso, vou passar em um auditório de uma pessoa que eu respeito demais, chamado Edilson Lopes, que é o fundador da KLA, que neste final de semana em São Paulo estará fazendo um curso de formação e aperfeiçoamento de palestrantes. Então eu vou passar lá para aprender um pouco antes de fazer esse trabalho no domingo, nessa convenção dessa empresa de marketing multinível. As pessoas, o que eu percebo também, muito dentro disso que você falou, é que as pessoas, para ganharem dinheiro, elas arrebentam as suas reputações, né? Para elas ganharem dinheiro, elas se arrebentam inteirinho. Franco, apresente para nós a sua companheira aí, que você falou, você sabe muito bem disso. Quem é a sua companheira que está aí do seu lado? Saiu, foi tomar um café, mas depois eu apresento sim, certamente. E por que disso? Porque você tem que lembrar desse pessoal que lá no início da carreira te ajudou. Eu tenho certeza que você tem pessoas aí ao seu lado que te ajudaram muito no início da carreira. Então, esse reconhecimento, essa gratidão é o que te faz seguir sempre no caminho. Eu fico muito preocupado quando eu vejo alguém que rapidamente sobe, né, e acontece isso, uma pessoa de repente rapidamente subir, e quando ele rapidamente sobe, ele não vê o passado. E eu aprendi isso com alguém que rapidamente subiu, que é o Rick Chester, palestrando com ele esses dias em Belo Horizonte. Ele falou, Franco, a minha vida mudou em 4 meses. Eu falei, Rick, como que é isso? Ele falou, Franco, há 4 meses eu estava na areia de Copacabana, vendendo água a R$ 2. Hoje eu estou aqui no auditório do Hotel 5 Estrelas em Belo Horizonte, ganhando um cachê de X reais, X mil reais. Falou, minha vida mudou em 4 meses. Só que eu tenho gratidão. E toda vez ele entra no auditório levando a caixa de isopor, e a mesma caixa de isopor que ele levava quando ele vendia água a R$ 2 lá na areia de Copacabana. Bacana. Ô Franco, quem que é o Franco? Da onde que veio o Franco? Eu sou alguém que, aos 10 anos de idade, sofreu um trauma na infância. Eu tenho um canal no YouTube que bateu 500 mil de views há pouco tempo. Eu fico feliz da vida porque esse canal era um canal que era um apoio para o pessoal que fazia cursos. E antigamente, né, quando eu conseguia 3, 4 integrantes para o curso, participantes do curso, eu ficava feliz da vida, né? E hoje é diferente. Mas, enfim, lá atrás, eu sofri um trauma, aos 10 anos de idade. A professora me chamou para ir à frente da sala de aula, fazer uma leitura em voz alta, e eu esqueci o que eu iria apresentar. Aí eu travei, eu olhei para a professora pedindo socorro para a professora, ao invés de me socorrer, ela brigou comigo, eu fiquei nervoso, eu fiz xixi na calça. Agora nós temos aqui mães e pais, você imagina o teu filho, a tua filha, fazendo xixi na calça na frente dos colegas dentro da sala de aula. Então, esse é o Franco, que aos 10 anos sofreu um grande trauma, teve a infância prejudicada por isso, teve a juventude prejudicada por isso, até que aos 21 anos falou assim, ou ele vence, ou eu venço a timidez, ou a timidez vai continuar me vencendo. E aí que eu dou a primeira virada na minha vida. Eu começo a trabalhar com comunicação. Fui ser radialista, e como radialista eu descobri que outros radialistas também tinham medo de falar em público. Aí, aos 25 anos, eu criei o meu primeiro treinamento de oratória, aos 25 anos, que era exatamente o treinamento de oratória para radialistas. Depois disso, eu fui aperfeiçoando, fui fazer Roberto Chiliachique, que você citou, fui fazer treinamentos com Reinaldo Polito, Reinaldo Passadori, Nancy Duarte, Tony Robbins, enfim. Aí eu me aperfeiçoei e nos últimos 16 anos da minha vida, eu tenho aí rodado palcos Brasil afora. Veja,
De uma criança tímida para um palestrante, há uma jornada separando esses dois momentos. E é essa jornada de superação, de aplicação das técnicas de comunicação que eu compartilho nas minhas palestras e nos meus treinamentos. Então, o Franco é alguém que é apaixonado por comunicação, mais do que isso, leva no pulso aqui, ó, uma pulseira que eu não tiro por nada do pulso, e aqui está escrito o seguinte, hashtag comunicar transforma. Da mesma forma que a comunicação transformou a minha vida, eu desejo, ensino e compartilho que a comunicação deve transformar a vida das pessoas que estão aí nos assistindo. Bacana, quer dizer que você na verdade é o avatar transformado, né? Você é o teu público depois da vitória, né? Pois é, e que me deixa muito feliz, né, Pera, é que nesses anos todos, quase que diariamente eu recebo manifestações, depoimentos, apontamentos de pessoas que, assim como eu, também superaram, né, o medo de falar em público. Está lá no Instagram, uma mensagem de hoje. Então, se você que está nos assistindo entrar no meu Instagram, o Instagram é Franco Júnior Palestrante, YouTube é Franco Júnior Palestrante, o Instagram Franco Júnior Palestrante, o Facebook Franco Júnior Palestrante. Ou seja, se você entrar no meu Instagram, numa postagem de hoje, tem lá um depoimento de alguém que assistiu uma série de vídeos comigo e deixou o seguinte depoimento: Franco, você me ajudou a vencer a timidez. Apresentei o meu TCC ontem. Ontem, hoje é quinta, ontem, quarta-feira. E eu fui aplaudido no meu TCC. Está lá no Instagram isso. Fui aplaudido no meu TCC. A minha gratidão, Franco. Eu só consegui porque eu segui os seus conselhos. Então, não é uma autossuperação. É uma superação diária que eu recebo das pessoas que aplicam as técnicas que eu desenvolvi, que eu aprendi, que eu compartilho nas minhas redes, nas minhas palestras e nos meus treinamentos. É. Eu sei como é que funciona isso, porque aconteceu um negócio comigo no domingo do Dia dos Pais que foi muito interessante, né? Eu estava em Campos do Jordão e eu tava meio assim, eu não estava triste, mas eu estava meio melancólico porque papai morreu em 2010 e eu não tenho filhos, né? E aí tava todo mundo lá comemorando o Dia dos Pais, eu vendo as famílias entrando nos restaurantes juntas, tal. Então eu estava assim um pouco mais quieto, um pouco mais introspectivo, né? E aí do nada, uma pessoa que fez um curso comigo, ele não é nem meu mentorado, né? Mas ele fez um curso comigo, entrou uma mensagem de áudio. E aí eu peguei e ouvi aquela mensagem de áudio e o cara deu um porra, você percebe assim nitidamente que é Deus utilizando alguém para te dar uma mensagem, né? Porque na hora que veio, no dia, no momento, como é que eu estava, o cara era o cara mais improvável do mundo de se lembrar de mim, de mandar uma mensagem. Porra, e o cara mandou uma mensagem numa profundidade para mim. Ele falou: Olha, Lepeira, eu tô te mandando essa mensagem porque eu fiz o curso com você. Cara, porra, como você é um cara humano, eu quero que nesse Dia dos Pais você se sinta abraçado. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei: Porra, não é possível um negócio desse, né? Pô, agradeci o cara pra caramba, né? E depois fiquei pensando, né? Falei: Puxa, eu já ganhei muitos clientes na vida, já ganhei muitos prêmios, prêmio nacional, prêmio internacional, Leão de Cannes, colunistas, Marketing Best, já sou professor do MBA do Einstein em Marketing, fui professor do MBA da SPM em Marketing, porra, construí mais de 500 marcas, falei, porra, eu fiz tanta coisa na minha vida, mas, meu, essa mensagenzinha de 1 minuto, eu trocaria tudo isso por essa mensagenzinha de 1 minuto, né? E no momento que ela veio, né? Porra, e do cara mais improvável, e foi assim, o cara deu uma mensagem assim, que foi meio pau, assim, sabe? Mas de uma profundidade, e o cara falava assim, Lipeira,
nunca deixe de fazer o que você está fazendo, porque você está transformando a vida das pessoas, você transformou minha vida. Cara, todos os dias eu lembro de você depois do curso que eu fiz contigo, eu já mudei tanta coisa, eu queria que você soubesse que eu te agradeço, você é como se fosse uma figura paterna na minha vida. Eu falei, cacete, né? Isso daí vale mais do que tudo que eu pudesse ter conquistado, né? Então eu sei bem do que você está falando, porque não é aquele depoimento, não é eu indico esse palestrante, eu indico esse palestrante, eu indico esse palestrante, né? É uma coisa assim que vem. Outro dia mesmo, do nosso grupo aqui, a Camila, do Rio Grande do Sul, que ela está trabalhando em São José dos Campos, e ela entrou como mentorada minha no Epicentro do ano passado. E logo na mentoria que eu dei na madrugada do Epicentro, eu falei para ela, né? Falei, o que você faz? Ela falou, sou personal trainer, né? E começou a falar um pouco dela. Eu falei, olha, você é feliz com o que você faz? Ela falou, sou feliz pra caramba. Eu falei, então, mas a vida vai te pedir mais. Você vai ter que dar um passo além, né? E ela falou, mas um passo além para onde? Eu falei, olha, para onde eu não sei, mas está na cara que você é uma Ferrari, né? Que está indo buscar abacaxi no sacolão. Né? E você pode buscar abacaxi no sacolão com uma Ferrari, mas você também pode ir com uma bicicleta. Uma Ferrari, você vai ter que pegar um autódromo de Interlagos, uma estrada aí e andar a 300, 400, né? E aí foi engraçado, porque daí ela entrou na mentoria, a gente começou a trabalhar com ela, e aí, de repente, ela se viu numa condição de os alunos de personal training dela começarem a pedir aconselhamento para ela. E aconselhamentos em várias áreas, né? Aconselhamento profissional, aconselhamento afetivo, aconselhamento de estilo de vida. E aí ela veio falar comigo, eu falei, pois é, eu te falei que a vida ia pedir mais para você, mas como é que você sabia disso? Eu falei, mas é óbvio, eu sabia disso porque eu percebi que você era muito mais do que aquilo que você estava fazendo, então era natural que a vida ia te dar, ia te pedir mais coisas, né? E aí ela fez uma formação e integrou tudo isso com aquilo que ela já fazia. E outro dia ela mandou uma mensagem no grupo do Incrível Talento falando, pô, esse cara transformou minha vida, pô, como eu sou grata a você. Então eu sei bem do que você está falando, porque essas coisas têm tanto valor. Eu tinha um amigo, ainda é meu amigo, o Luiz Grotera, foi um grande publicitário, tinha uma agência como eu, que levava o nome dele, que era a Grotera, uma agência de muito sucesso também. E um dia eu vi a palestra do Luiz, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, na SPM, e ele falou uma frase muito interessante. Ele disse assim, eu não sei se o que a gente está fazendo está certo ou está errado, mas está dando resultado. E eu achei isso tão bacana, porque primeiro colocou ele numa condição humana, né? Sim. A gente nunca sabe se o que a gente nunca tem certeza se o que a gente está fazendo está certo. A gente acha que está certo, mas não tem certeza. Isso é fundamental. É de tempos em tempos se lembrar que nós somos humanos, todos nós, né? E que todos nós temos uma única certeza, que é o finito. É a Né? moda. Não perder isso de vista jamais. Que pese que somos humanos, né? Quando você fala isso, eu lembro do artifício que os senadores romanos usaram para quando os generais romanos, porque os exércitos de Roma e os generais romanos e os soldados de Roma, eles eram proibidos de entrar em Roma, né? Quando terminavam aquelas campanhas na Germânia, no norte da África, e eram campanhas que duravam 3, 4, 5, 7, 10 anos, eles voltavam e eles ficavam nos arredores de Roma, né? Eles ficavam 30, 40, 50 quilômetros fora de Roma, né? Porque eles eram proibidos de entrar em Roma. E nessas campanhas, quando eles voltavam vitoriosos, o único que podia entrar em Roma era o general romano. Então ele entrava, né, numa grande carruagem em cima, com Roma inteira aplaudindo ele e gritando. E os senadores romanos, para que ele nunca se esquecesse da condição dele, usavam um artifício que era colocar um escravo do lado dele, falando no ouvido dele durante todo o trajeto: és humano, és humano, és humano. Mas nunca esquecer da nossa real condição. Né? Jamais perder isso de vista. Oi? Jamais perder isso de vista. Jamais perder isso O de dia vista. que eu apequeno a minha vida, a vida acaba.
E apequenar a vida é de várias maneiras. É achar que é melhor do que o outro, só porque está em cima de um palco, é achar que é superior ao outro, só porque de repente tem uma oportunidade diferente. Isso verdadeiramente é apequenar a vida. É. E a vida também se encarrega de e torce quando a gente sai desse prumo assim, ela vai dando umas torcidas em nós assim para o caboclo assim ajoelhando, né? E lembrar, é, eu tive uma situação muito interessante. Outro dia eu fui fazer a gente teve um cliente, foi o cliente mais duradouro que a gente teve na agência, por incrível que pareça. A agência fez a semana passada 30 anos e a gente teve um cliente por 20 anos dentro da agência, né? Foi uma grande empresa de geração de energia elétrica. Ela foi comprada há 19 anos atrás. Ela foi comprada por uma multinacional americana e nós ficamos durante esses quase 20 anos atendendo. E um desses profissionais, que era um dos diretores, ele saiu recentemente e nos levou para outra empresa que ele começou a trabalhar. Ele me ligou, falou, cara, queria que você nos atendesse, sei que você já não está mais atendendo aquela empresa que eu trabalhava, queria que você viesse para cá e nos atendesse, só que eu já quero, vamos marcar uma reunião, vou te apresentar o CEO, só que assim, né, eu vou te pedir, né, vamos começar o trabalho pequeno, vamos começar por baixo, vamos começar de forma humilde, não queira chegar aqui, né, por cima da história. Eu falei, não, cara, tranquilo, tá super tranquilo. Eu tenho um ditado que eu sempre digo, entre por baixo, saia por cima. E aí a gente chegou, ele veio me receber, pô, que bom que você está aqui e tal, vamos tomar um café, fomos na Copa tomar um café. Aí ele falou, vamos para a sala de reunião. E quando ele falou, vamos para a sala de reunião, ele pegou a xícara dele, eu peguei a minha, e quando a gente estava indo, eu tropecei e me derramei café inteiro naquela minha camisa branca, assim, a hora que eu olhei. Mas, cara, eu derramei a xícara de café inteira, assim, mas não caiu nem um pingo no carpete no chão, assim, me deu aquele banho, assim, né? Aí ele olhou assim, né? Ele falou assim, nossa! Aí eu falei para ele assim, fica tranquilo, cara, eu acabei de entender qual é o recado. O recado é para eu ficar bem humilde, com esse banho de café quente, entendeu? E bem sujinho para a reunião, para eu ficar bem pianinho, né? Então é isso mesmo. E eu acho uma coisa, né? Recentemente a gente mudou a agência. Faz uns 3 meses a gente mudou a agência para um coworking. Coworking maravilhoso que tem aqui em São Paulo, que é o Call. Fica o laboratório de inovação da Oracle, fica o laboratório de business do Carrefour, fica a Cognizante, que é a empresa de segurança do Facebook, fica mais 30 empresas. É um coworking muito ativo, todo dia tem palestra, já dei palestra lá, tem happy hour, tem 2, 3 auditórios, ele é muito ativo, muito dinâmico, né? Uhum. E logo que a gente chegou lá, um dia eu estava lá na recepção, conversando com as meninas, e veio uma pessoa e perguntou assim para mim, escuta, você que é o Lepera? Eu falei, sou. Ele falou, rapaz, mas eu já ouvi falar você do mercado, isso, aquilo, e estou vendo aqui você conversar e dar risada, e tal. Porra, você é um cara assim super simples, super comum, né? Aí eu falei assim, cara, eu venho trabalhar de bicicleta, eu sou o cara mais desencanado da face da terra, né? Ele falou, pô, mas eu jamais imaginei que você fosse uma pessoa tão simples assim, né? E Uhum. eu falei assim, cara, mas aí é que está o pulo do gato, né? Aí é que está o pulo do gato. O pulo do gato, que nem diz aquela história que os dois discípulos se encontraram e um perguntou para o outro assim, qual que é o maior milagre que o seu mestre faz? Né? Eu falei assim, o maior milagre que o meu mestre faz é andar por sobre as águas. Né? E o seu mestre, qual é o maior milagre que o seu mestre faz? O maior milagre que o meu mestre faz é não fazer milagres. E esse é verdadeiramente o maior, sem dúvida Eu alguma. falei para ele, cara, essa é a grande sacada, né? Você tem uma história, né? Mas no fundo você perceber que aqui a gente é todo mundo igual, cara. Então todo mundo igual, né? E por incrível que pareça, esse rapaz que falou isso para mim
foi o rapaz que, num desses dias que a gente estava tomando café, pegando água e tal, a gente falou sobre negócio e ele acabou me trazendo um grande cliente para a agência. Né? Então, eu acho que isso que você falou, eu acho que tudo que você falou é importante, mas eu acho que a maior dica que você deu de verdade, que eu sinto e que eu percebo, e que ela é verdadeira, porque eu te conheço, é o fato de nós sermos cada vez mais humanos, cada vez mais humildes e cada vez mais conscientes de que a gente é instrumento nesse processo. Né? E se a gente começar a encher muito o saco, eles trocam o instrumento. Né? A vida pega um outro instrumento para fazer aquilo que a gente está fazendo. Que nem o Paulinho falou, a gente ser autêntico. Né? Acho que autenticidade, exatamente. É exatamente isso. Acho Porque dicas por dicas apenas, muitas vezes a pessoa lê um livro, assiste uma palestra e ela capta essa dica. De repente, se ela entra no meu canal do YouTube, ela descobre da tríade da comunicação, palavras, tom de voz e gestos, a importância de focar e trabalhar cada uma dessas 3 características, enfim, mas os bastidores, e todos nós temos o nosso palco e todos nós temos os nossos bastidores. Os bastidores, realmente a pessoa só capta em uma mentoria como essa que está fazendo, essa turma toda. Eu vi agora aqui que são dezenas e dezenas de pessoas que estão juntas aqui, compartilhando. É só mesmo de uma mentoria que as pessoas conhecem os nossos bastidores. E essa turma que está aqui, a maioria deles sabem que a nossa mentoria é uma mentoria que não é aquela mentoria que come, como é que é, come mortadela e arrota peru, né? De maneira alguma. A gente divide. Foi isso que eu falei ali atrás, que vai atrás de saber dos resultados do teu mentor. Isso é assim. Tem que ter. E a gente divide também muitas dificuldades, né? Porque no final é todo mundo humano. Franco, queria te agradecer muito em nome da nossa turma aqui. Hoje a gente teve uma audiência bacana, tá? Pessoal de Barueri, pessoal de Brasília, pessoal de Fortaleza, pessoal de Jundiaí, pessoal de Indaiatuba, pessoal de São Paulo, pessoal de... Só não entrou hoje o pessoal de Rondônia. Olha só. Mas queria te agradecer muito pela tua colaboração. Daqui a pouquinho a gente está entrando no Instagram para uma live aí para falar para o pessoal que não é da mentoria. Para você que não teve a oportunidade de assistir hoje, vai estar assistindo a gravação disso a partir de amanhã. Eu queria, em nome do nosso grupo aqui, te agradecer profundamente aí pelas tuas palavras, pelo teu incentivo e pelo teu conhecimento. Eu quero agradecer muito a cada um que nos ouviu. Saiba que você hoje deu para o Lepera e me deu algo que nós honramos demais. Obviamente você fez um investimento financeiro, mas não é disso que eu estou falando, não é. Dinheiro, ora temos e ora não temos, e está tudo bem. O que você hoje me ofereceu é algo que não tem retorno, que é o seu tempo de vida. Você me dedicou aqui minutos da sua vida para saber um pouco mais sobre como a comunicação é importante no nosso dia a dia, como a comunicação é um fator de transformação da nossa vida. E isso eu honro demais. A minha gratidão, o meu muito obrigado a você que me entregou o que mais valioso você tem, que é seu tempo de vida. Sucesso na tua carreira. Lhe convido para acompanhar as minhas redes sociais. E se é amigo do Lepera, já é meu amigo por osmose. Então, use e abuse do meu conhecimento nas minhas redes, através dos meus canais, para assim como vocês têm com o Lepera, ter um pouco do trajeto, do caminhar profissional e até pessoal meu ao longo dos últimos 44 anos. Um abraço, pessoal. Pessoal, obrigado, boa noite para todo mundo, obrigado pela audiência. Franco, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, gente.